tão bem? Meu Deus, faz muito tempo que eu não apareço aqui e hoje estou de volta e vou continuar aí com os vídeos aqui no canal. Primeiramente, gente, não ligue pro barulho externo, tá? Eu ainda não tenho um microfone adequado para gravar os vídeos, mas no nome de Jesus eu vou ter. E assim, gente, mudou muita coisa desde que eu parei de gravar. Eu vi o meu último vídeo aqui no YouTube, foi um vídeo de decorando a casa pro Natal. E, gente, muita coisa mudou, eu tô doida aqui pra compartilhar tudo pra vocês, contar todo o resumo aqui pra vocês, né? Porque enquanto eu tava gravando o vídeo aqui pro canal pra vocês, gente, eu estava, né, noiva, estava aí rumo ao casório. E nesse vídeo aqui eu já estou noiva, gente. Finalmente foi, assim, realização de um sonho, Deus foi muito bom. E eu tô muito feliz. Inclusive hoje, dia 18 de fevereiro, eu estou gravando esse vídeo e eu estou completando 4 meses de casada, eu e meu marido, né, o Miguel. Mas antes, não esqueça, gente, de se inscrever, porque eu quero trazer muita coisa pra vocês. Eu vou trazer toda a atualização, tudo, vlog dia a dia. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de acompanhar, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, me siga lá nas redes sociais, também tá aqui na descrição e aparecendo na tela. E deixa um comentário aí, por favorzinho, pra me ajudar nessa nova etapa. Então vamos lá, gente. Basicamente eu passei 2025 inteiro sem gravar nada aqui pra vocês, porque aconteceu muita coisa. Eu sou o tipo de pessoa que gosta, tipo assim, de rotina. Eu funciono muito com rotina, com cronograma, isso vocês já sabem. E aconteceu tanta coisa que nesse meio aí eu acabei saindo da minha estabilidade, saindo da minha zona de conforto. Então eu sempre tinha uma rotina pra gravar os vídeos, tinha uma rotina, tudo horário certinho, que dia eu ia gravar, que dia que eu ia postar. Então eu tava funcionando muito bem assim, conciliando estudo, trabalho e aqui o canal. Só que aconteceu que eu acabei sendo mandada embora desse emprego, do meu primeiro emprego. E aí desandou tudo, porque eu já tava de férias, aí quando eu voltei, me mandaram embora. Gente, eu fiquei 3 anos nessa empresa, eu já tava de férias, cheguei no meu serviço, fui mandada embora e eu falei assim, pronto, já tô de férias há muito tempo, eu preciso procurar alguma coisa pra me fazer. Apesar de que eu ganhei, né, gente, o dinheiro da demissão, tive o auxílio, aquele auxílio que o governo dá, auxílio-desemprego, é isso? Não lembro mais. Então eu fiquei aí uns meses recebendo auxílio, só que eu precisava trabalhar porque na época, em 2024, eu e Miguel, a gente tava pagando o nosso apartamento. Então não dava pra viver com R$1.400, né? Então eu falei assim, não, eu vou precisar arrumar um outro emprego, e foi assim que eu arrumei um emprego no comércio da minha cidade. Então assim, gente, tive que trabalhar de sábado, eu peguei a pior época pra trabalhar também, que era o fim do ano. Foi a minha primeira experiência trabalhando em comércio de fato no final do ano, e eu odiei, eu não gostei de trabalhar no final do ano, é muito corrido, eu não tinha tempo para fazer nada comigo, eu não tinha tempo para passar com a minha família, eventos de família eu também não participei, sabe, alguns eu acabei perdendo por conta do trabalho, mas foi uma escolha minha, entende, foi uma coisa que eu escolhi ter, porque eu tava recebendo auxílio, eu podia muito bem cortar alguns gastos e continuar desempregada, né, sem fazer nada da vida. Eu podia ter usado esse tempo pra focar no meu canal, gente, mas era a questão estou pagando apartamento, e quem compra apartamento na planta sabe como que é difícil manter, difícil, tem que pagar juros de obra, difícil, tem que fazer um monte de coisa. Então acabou que eu tive que fazer isso e acabei não conseguindo conciliar o meu trabalho, o canal, minha vida pessoal, familiar, né, e as outras coisas, estudos também. E aí, né, o último vídeo que eu postei foi no Natal, decorando, né, lá em dezembro, decorando a casa dos meus pais pro Natal. E nessa época eu tava tentando, de verdade, gente, conciliar tudo, mas eu não tava conseguindo. Então, aí eu até gravei um vídeo no dia do Natal mesmo, de 2024. Eu gravei um vídeo no Natal, com a minha família e tudo, só que com a correria da vida eu acabei não conseguindo postar nada. Bom, dentro de todos esses desafios, né, de todas essas coisas, gente, aconteceu que meu marido, ele teve que se mudar pra São Paulo, na época a gente era noivo ainda, ele teve que voltar de novo a morar pra São Paulo pra arranjar um emprego, porque aqui na nossa cidade ele não tava conseguindo nada. Falo pra vocês uma coisa, gente, abre um parênteses aqui. Tudo tem um propósito e Deus sabe de todas as coisas. Às vezes a gente tá tentando ir pra um caminho que não é pra gente ir.
E Deus, ele vai fazer de tudo para que a gente não consiga atingir, para que a gente chegue até o nosso limite e fala, tá bom, Deus, eu vou obedecer ao Senhor, eu sei que não era para ser o momento, eu sei que não era para ser a hora, então pronto. Fecha parênteses, mas prestem atenção no que eu vou falar agora, guardem isso que eu acabei de falar e vamos continuar aqui. No final do ano de 2024, tava toda uma turbulência, eu não tinha a data certa pra casar, a gente tava meio assim, na dúvida, esperando o apartamento ficar pronto e tudo mais. Detalhe, esse apartamento que eu tô falando pra vocês, ele é 30 minutos da cidade onde eu moro. Então assim, ele era longe e a gente não tinha carro nem nada na época pra poder fazer mudança, então tava tudo meio que quando vai ser esse casamento, quando a gente vai fazer se mudar. Fora que a casa ia vir crua, sem piso, sem nada, né? Então a gente ia ter que dar uma pequena reforma na casa, no apartamento. Beleza, tinha todas essas questões. E a questão de eu recebendo pouco, o marido não conseguindo emprego nenhum na época, que era o meu noivo. Tava tudo dando errado, as contas começou a apertar, a gente começou a ficar endividado por causa desse apartamento. E foi assim, uma experiência horrível, muito frustrante para nós. Porque eu e ele, a gente já tava preparando, a gente já tava comprando o nosso enxoval de cama, mesa e banho, já tava juntando para isso, já tava quase nos preparativos, né? Começando a preparar, mas a gente já tava se organizando bem antes. E aí, o que acontece? Virou o ano, janeiro chegou e a gente chegou à notícia mais triste das nossas vidas, que era ter que vender o apartamento. Gente, não foi uma decisão fácil, não foi algo assim que a gente realmente queria, mas era a única portinha que a gente achou pra respirar, entendeu? Então foi realmente bem difícil isso. E não foi nada fácil, foi um sonho jogado fora, ainda mais pra mim, que eu sonhava todos os dias, eu planejava todos os dias aquela casa, aquele apartamento. Eu fui visitar, né, quando tava em obras, eu fui lá visitar, nossa, eu tava apaixonada, era tudo muito lindo. Só, o que acontece, né? Foi um livramento esse apartamento, porque assim quando o povo começou a mudar, na época, lá no começo do ano de 2025, o pessoal começou a mudar depois da entrega das chaves. Eu e Miguel, a gente não conseguiu pegar as chaves por conta das dívidas que a gente tinha em atraso, né, com essa empresa, com esse empreendimento. Então, a gente acabou não pegando as chaves, mas eu fui visitar a obra. E aí, quando o pessoal começou a liberar pra mudança, veio uma chuva muito forte, a semana inteira, assim, chovendo. Janeiro é mês de chuva, né? Pelo amor de Deus, nunca vi chover tanto. E aí, começou a chover, e a galera, tipo, indignada no grupo, tá chovendo dentro do meu apartamento. Deu, como assim? Acabaram de fazer o prédio, fazer o vistoria, tudo, e tá chovendo dentro do apartamento? Achei super estranho, eu falei assim, cara, imagina se eu não podia pegar a chave, gente. Eu não podia pegar a chave pra entrar dentro daquele apartamento pra ver se tinha alguma infiltração, se tinha alguma coisa de errado ali pra vistoriar, porque tem prazo, né, de garantia. Aí eu falei assim, lascou, e agora o que eu faço? E aí, dentro de tudo isso, esse é um ponto negativo já, que eu tava, poxa, cara, eu não acredito que meu apartamento novinho, que a gente tá ralando pra pagar, possa estar com infiltração e tudo mais. Ok. Aí eu e o Miguel ficamos meio nesse pensamento de se a gente vendia, não vendia, mas a gente chegou à conclusão de que ia vender. A gente foi a melhor opção que a gente teve de vender o apartamento. Não foi fácil a venda, eu mandei várias mensagens para vários corretores, o Miguel também, e todos os corretores falavam a mesma coisa: você não vai vender esse apartamento rápido, você não vai conseguir vender o apartamento assim. Aí outro corretor falava assim, porque eu tô com 5 apartamentos nesse mesmo empreendimento e não vende por nada. Ok, mas Deus sabe de todas as coisas, lembra que eu falei pra vocês? Deus sabe de tudo, gente. Então, certo momento eu tava procurando corretores. Aí eu achei uma imobiliária, eu entrei em contato com essa imobiliária, falei da situação e tudo mais, e pela graça de Deus, gente, a gente achou um cliente que comprou apartamento à vista, e a melhor coisa, ele era advogado. Então, assim, foi muito bom, ele nos auxiliou em tudo, ele viu, gente, o contrato tinha coisa que não era certo, então eu falo assim, cara, realmente foi um livramento. E ele comprou apartamento à vista. Pra vocês terem noção,
Foram quase um mês aí, de janeiro até fevereiro, praticamente, negociando, vendo o que a gente podia fazer, toda a burocracia, né? Mas, por fim, deu tudo certo. Eu e Miguel, a gente não tirou quase nada. A gente investiu muito dinheiro e a gente não teve tanto retorno assim depois da venda, né? Por conta das nossas dívidas. Mas pela graça de Deus, a gente conseguiu vender o apartamento à vista. A gente quitou todas as nossas dívidas. Não temos mais nenhuma dívida com esse empreendimento. Então foi assim uma bênção, foi um milagre mesmo. E a gente entendeu o recado de Deus, a gente entendeu que não era pra ser ali, não era o momento certo, aquela cidade não era pra gente morar naquela cidade. Então assim, tudo foi conforme Deus planejou, só que eu carrego muito essa culpa pela minha ansiedade de ter tudo logo, de querer ir fazer, acabei me lascando, né, gente? Então, hoje em dia eu entendo que foi um ensinamento e tá passando isso pra vocês também. Isso é muito legal. Não foi fácil, gente, foi muito difícil. E aí que vem, né? Poxa, 2 pombinhos apaixonados, querendo casar logo, sonhando com a casa própria, passando por toda essa situação e acabou vendendo apartamento. O que vai ser de nós agora, né? Aí veio um momento difícil, o caos da nossa vida, né? O caos do futuro que eu falo, né? O acontecimento de tipo, o que a gente vai fazer agora? O que nós vamos fazer? Cada um vai seguir um caminho diferente, a gente vai continuar junto, o que a gente vai fazer? Então, a ideia não era a gente se separar de maneira alguma, era dar um tempo nessa questão de casar, porque a gente realmente ficou muito triste, afetado com isso. E como a gente passou quase um ano investindo todo o nosso dinheiro nesse empreendimento, nessa casa, a gente acabou deixando de lado os nossos sonhos, né, pessoais. Então, quando a gente vendeu o apartamento, a gente começou a focar em nós mesmos, no pessoal nosso, né? Então, eu fui fazer minhas coisas, ele foi fazer as coisas dele. E nisso que acabou que ele conseguiu um emprego muito bom, que assim, alavancou, fez a gente conseguir bancar o casamento. Então, foi tudo uma bênção, Deus é maravilhoso, eu falo isso pra vocês várias vezes. Foi daí, então, que depois de alguns meses aí, né, lutando, vendo o que a gente ia fazer, se a gente ia casar, se a gente não ia, Miguel chegou pra mim e falou assim, a gente vai casar dia 18 de outubro de 2025. Deu, oi? Sério? É isso mesmo? Aí eu fiquei muito feliz, estava super animada, cheguei pros meus pais e falei assim, ó, dia 18 de outubro vocês não tem nada marcado porque vocês vão estar no meu casamento, porque vai ser meu casal e vocês vão participar do meu casamento, né, porque são meus pais. E, gente, foi uma alegria, todo mundo ficou feliz. Aí começou os preparativos do casamento. Marcamos a data do casamento, corremos atrás de tudo, gente, de juntar dinheiro, de ver como que a gente ia fazer, como que seria o esquema dessa festa. Então, assim, o meu sonho era ter um vestido, né? Um vestido de noiva, pelo menos pra mim, me senti que eu era realmente a noiva que estaria subindo no altar. Esse era o meu maior sonho. E Deus fez acontecer. Eu posso fazer um vídeo específico, gente, contando esse testemunho do meu casamento pra vocês, se vocês quiserem, comentem aqui, que daí eu falo com mais detalhe, porque se eu falar tudo que aconteceu, né, bem detalhado do casamento, não vai caber tudo nesse vídeo. Então esse vídeo vai ficar, tipo, muito longo, e é o que eu não quero. Dentro de toda essa coisa, então, a gente acabei mudando de emprego novamente pra um serviço, assim, que também era no comércio, porém eu trabalhava de segunda a sexta. Fiquei super feliz, eu falei assim, pronto, agora eu vou conseguir voltar a gravar pro canal. Mas eu não consegui, gente, eu não sei, acho que por conta da correria do casamento, né, porque eu só tinha final de semana pra ir pra outra cidade, né, eu moro numa cidade, o que acontece, gente, eu moro numa cidade muito pequena, que não tem nada, não tem cinema, não tem Burger King, não tem McDonald's, não tem shopping, não tem nada, então, tudo que eu tinha que fazer do casamento, eu tinha que ir pra fora da cidade. Eu tinha comprado meu enxoval de cama, mesa e banho, como eu disse pra vocês, a gente já tinha se programado pra fazer o nosso enxoval, pra comprar o nosso enxoval, e eu comprei tudo com base no apartamento que a gente ia morar. E, gente, uma coisa que eu não contei pra vocês, como a gente vendeu o apartamento, depois de tudo isso, o Miguel chegou pra mim e falou que a gente ia casar tal dia, né? Só que detalhe, a gente não tinha casa pra morar ainda. Então foi muito assim na fé, a gente agiu muito na fé mesmo. Aí o outro acontecimento também de 2025, gente, foi o meu chá de panela. Como eu já tinha o enxoval aí, né, meio que pronto, só tava faltando as coisas de cozinha pra serem comprados. Fui lá fazer os preparativos do chá de panela, então. Fui numa loja aqui da minha cidade que tinha umas coisas super legais, assim, é uma lojinha que eu gosto muito, né?
tem tudo pra casa, então, tipo assim, é muito legal. Aí eu fui lá, fiz a minha lista de enxoval. Também, gente, posso fazer um vídeo detalhado sobre o chá de panela. Eu tenho muitos vídeos e fotos também. Tenho diquinhas pra dar pra vocês. Então, se vocês quiserem, gente, um vídeo específico também desse chá de panela, eu posso trazer aqui pra vocês. Que agora eu tô com tempo, assim, minha vida tá mais estabilizada. Eu acho que eu consigo focar melhor aqui pra vocês nesses conteúdos e é o que eu quero fazer. Tava faltando ainda algumas coisinhas pra nossa casa. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na van. Eu e minha família, fui sozinha porque o Miguel, não sei se o Miguel ainda estava trabalhando, então ele não conseguiu ir comigo, mas eu fui sozinha, fui lá na rua toda feliz da vida, fiz as comprinhas que faltavam para nossa futura casa, que a gente não sabia que casa vai ser, que casa que era ainda, então tipo, foi o caos também. E no meio desse tempo, os meus sogros acabaram mudando para uma casa no centro da cidade, é uma casa bem pequenininha, né? E aconteceu que eles tiveram que sair daqui da cidade e voltar pra São Paulo, né? Que é onde a mãe da minha sogra mora, ela precisava ir lá e tal, pra cuidar dela. E aí que ficou, eu e o Miguel, a gente já tá quase casando, né? A gente tá nos preparativos e ele vai ter que voltar pra São Paulo de novo. Aí eles conversaram, meu marido e o pai deles conversaram, falaram assim, Miguel, você fica, cuida da casa, já que você ganha bem, tá num trabalho estável, fica aqui, cuida, paga o aluguel, tudo bonitinho. E foi o que aconteceu. Então, tadã, Deus preparou tudo para que a gente tivesse uma casa assim que a gente casasse. E foi isso que aconteceu. A gente acabou mudando pra casa onde ele já estava pós-casamento. E não era uma casa perfeita, era uma casa bem velha, tava caindo aos pedaços, mas eu sempre fui muito grata a Deus por onde eu estava, né? Primeiros meses ali. Então foi muito legal essa experiência. E nesse tempo, assim, que o Miguel acabou ficando lá, eu aproveitei dessa oportunidade. Tava quase pertinho, gente, do mês do nosso casamento. Eu aproveitei... Não, na verdade já estava no mês do nosso casamento. Passou-se os meses depois que eles foram pra São Paulo. Passou-se alguns meses aí, né? E aí já tava no mês do nosso casamento. Ai, Jesus! E o que aconteceu? Eu preparei a minha despedida de solteira, que assim, foi uma coisa muito legal, gente. Eu postei no meu Instagram também, vou deixar alguns conteúdos aqui pra vocês. E foi super legal, gente. Chamei as minhas amigas mais íntimas mesmo, a gente conversou sobre tudo, sem tabu, sem nada. Foi muito divertido, foi um momento muito gostoso. E a gente saiu na rua, a gente foi no coreto da nossa cidade, fizemos fotos, saindo gritando que eu era a noiva, alguma coisa assim, gente, foi muito divertido. Então, nesse mesmo mês, gente, após a minha despedida de solteira, olha, já estamos quase no final do ano aí nessa história, nessa narrativa. Depois da minha despedida de solteira, acabei mudando de emprego novamente. Acreditava eu que ia ser uma grande oportunidade, que eu iria pôr o pé numa empresa grande e ali eu ia fazer o meu caminho, eu ia trabalhar, ia começar lá de baixo, né, como eu já estava, ia começar lá de baixo, ia crescendo, 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 até trabalhar na área da publicidade, porque pra quem não sabe, esqueci de falar aqui, gente, pra quem não sabe, nesse mesmo ano de 2025 eu comecei a fazer faculdade, então eu comecei a fazer a faculdade de publicidade e propaganda em marketing. Eu achei que eu iria entrar nessa empresa e ia ser um plano de sucesso na minha vida. Achei que eu realmente iria crescer lá. Mas, gente, deu nem um mês direito. Chegamos no RH. Ela falou que o chefe simplesmente decidiu me mandar embora sem nenhum motivo. Não tenho nem certeza, não sei nada. E eu fiquei sem explicação do porquê. Até porque eu queria um feedback. Mas ela disse que ele não explicou, ele não falou o motivo e ficou por isso mesmo, deu, tá bom. Só que eu não ganhei nada, gente, porque eu tava em período de experiência, não terminei ainda. Quando eu fui fazer a entrevista de emprego, eu deixei super claro pro dono, né, e pro pessoal da RH que eu iria casar tal dia, iria pra minha lua de mel do dia tal até o dia tal. Eu deixei bem claro todas as vezes que eu falei com ele. Quando entrei na empresa eu avisei novamente, deixei super claro das datas que eu iria casar, que eu tô entrando, mas eu vou casar tal dia e eu vou ter que sair pro lua de mel. Chegou então finalmente o dia do meu casamento, dia 18 de outubro, gente. Foi uma correria a semana inteira, eu não tava imaginando que eu ia casar, não caiu a ficha e foi tudo perfeito, tudo maravilhoso.
E foi tudo conforme Deus planejou mesmo, gente. Eu lembro hoje a gente fez 4 meses de casada e lembrando, gravando esse vídeo, eu fico muito feliz com tudo que aconteceu. Nem parece que aconteceu. Às vezes eu paro e me pergunto como que eu paguei esse casamento? Como que eu e Miguel deu conta de pagar? Então foi uma coisa realmente de Deus. Deus moveu pessoas, abençoou pessoas. Então chegou o dia do meu casamento, eu casei, foi tudo muito legal. Teve uns perrengues aí também, gente, que eu preciso contar pra vocês, mas fica para um próximo vídeo. E chegou a minha lua de mel, gente, também teve perrengue, teve coisa que eu falei assim, meu Deus, eu não acredito nisso. E foi super legal também, quero muito contar pra vocês. E assim, gente, que a gente chegou da lua de mel, a gente foi pra casa, né, onde o Miguel já morava, que era a casa onde os pais deles estavam, né, nesse ano. Ok, mudei de casa e tal, fiz a mudança parcelada. Cada final de semana que eu tinha livre pra ir lá, eu ia, levava as minhas coisas, já tava encaixotando tudo e mudando. Depois de casar, recém-casada, alguns dias, me chamam no RH e falam que vão me mandar embora por nenhum motivo. Ela disse que simplesmente o chefe pediu pra me despedir e eu falei assim, tá bom, tô indo embora. Aí lá vai eu com a cartinha. Miguel, lê. Entreguei na mesa dele, que ele trabalha em casa. Disse, Miguel, lê. Aí ele, amor, aí pronto. Comecei a chorar, fiquei desesperada de pagar conta e tudo mais. Foi aí que meu digníssimo marido falou assim, não se preocupa com isso. Você vem aqui em casa, descansa, faz as suas coisinhas, né? E eu cuido da casa e fico responsável por isso. Você só mantém a casa organizada e cuida do lar. Aí eu, pronto, era tudo que eu queria. Gente, era tudo que eu queria naquele momento, mas eu ainda assim estava super preocupada com o que eu iria fazer, se ia dar certo, se realmente a gente ia conseguir manter as contas. Mas meu marido, ele é muito trabalhador, ele é muito esforçado no que ele faz e ele cresceu tendo isso dentro de casa, né? O próprio pai sustentando a esposa e a família. Isso é questão de honra pro Miguel. E é muito gratificante isso também, eu ter esse privilégio de ficar em casa, cuidar do lar, fazer aquilo que eu gosto e ter tempo pra mim, entendeu? Então, gente, foi um momento um pouco aí de criar novas rotinas, de entender como que eu ia fazer as coisas. Foi um tempo, assim, realmente de conhecimento e de um pouco de aprendizado também. Aprendi muita coisa desses meses aí de casadas. E espero aprender muito mais, até com a ajuda de vocês aqui nesse novo ciclo aqui da nossa vida, do canal também. Apesar de tudo isso, gente, a gente tava numa casa. Lembra que eu falei pra vocês que a gente casou, já foi morar nessa casinha que o Miguel já estava? Que era uma casa muito velha, uma casa super antiga aqui na nossa cidade. Lembra que eu falei pra vocês? Pois então, teve um dia que eu estava trabalhando, o Miguel estava trabalhando em casa e começou um temporal muito forte, uma chuva muito forte. E ele me mandou o seguinte vídeo. Caramba, olha isso aqui. Minha nossa, meu Deus. E eu fiquei... E o chão era laminado, era madeira. Então estufou tudo, não foi culpa nossa, né? Até porque foi um erro do proprietário. E aí, a partir desse momento, parece que as coisas dentro da casa foram quebrando mais. Já tinha coisa quebrada dentro da casa quando a gente se mudou. E a gente só aceitou porque não tinha onde a gente ir. E tem a questão do contrato de aluguel. Então, na minha cabeça, eu ia ter que ficar lá por mais 3 anos. Eu tava super triste com isso, que eu ia ter que ficar numa casa assim. Eu não queria ser ingrata com Deus, ingrata pelo que eu tinha ali. Porque nessa casa, a gente tinha já embutido nas paredes o armário de cozinha, o armário da lavanderia, e a gente tinha o guarda-roupa e os armários dos 2 banheiros que a gente tinha. Então, eu e o Miguel, a gente não tinha ganhado nada disso. Então, foi realmente uma bênção nas nossas vidas, assim, de recém-casados, né? Só que a casa não tava dando mais pra gente, a gente não tava conseguindo. E falando sobre espiritualidade, eu sentia que aquela casa tinha um clima muito pesado, era muito escuro, era muito triste dentro daquela casa, né? Quando a gente se mudou. E eu não me sentia confortável, porque não tinha garagem, não tinha muro, apesar da casa ser em cima de uma loja de um comércio. A porta da nossa casa era pra rua e eu não me sentia segura assim, apesar de ser sempre uma cidade super calma. Mas mesmo assim, teve um dia que o Miguel teve que viajar pra São Paulo a trabalho e eu fiquei uns 4 dias em casa sozinha. Gente, foi os piores 4 dias da minha vida, apesar de pessoas terem ido
lá em casa, dormido em casa, mas teve uma noite que eu fiquei sozinha e foi a pior noite de todas. Eu fiquei apavorada, fiquei muito ansiosa, achando que ia entrar gente dentro de casa, porque a porta da minha casa era pra rua. E foi aí que eu falei assim, a gente precisa sair daqui. Só que tinha a questão do contrato de aluguel, né? E eu falei assim, não vou sair. Então eu acabei aceitando, né, o fato de a gente ter que ficar lá por muito mais tempo. Só que Deus é muito bom, né? Deus é maravilhoso. Lembre-se disso, que Deus é muito bom. Ele moveu os pauzinhos aí, né, pra que a gente saísse de lá e viesse pra um apartamento. Glória a Deus. Que a gente viesse pra esse apartamento que a gente tá hoje, pra um condomínio, tudo com segurança, tudo fechadinho, bonitinho. E aqui é novo, é um apartamento novo, tudo lindo, tudo maravilhoso. E a gente passou o nosso final do ano, de dezembro de 2025, na casa nova, num apartamento novo. E eu acho muito engraçado como as coisas são, gente, porque a gente começou 2025 vendendo um sonho, vendendo um apartamento e terminando um ano realizando o sonho de casar e num apartamento. Ainda não é nosso, tá? Não é nosso, mas pra glória de Deus, se Deus permitir e se Deus quiser, no nome do Senhor Jesus, eu declaro que esse apartamento será nosso. Gente, esse foi meu 2025 aqui longe do canal, né, no off. Olha só, gente, a minha princesa. Dá oi pro pessoal. Faz miau. Essa é a Yumi. Enfim, gente, dentro de 2025 eu também passei pela transição capilar. Tô quase finalizando ela, tá nas pontinhas só. Mas, gente, eu mexi no meu cabelo, eu pintei, eu passei pela transição capilar, mudei algumas coisas aqui do meu visual. Então, meu cabelo segue assim. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever e de comentar. Fiquem com Deus, um beijo e tchau, tchau!